Então nós vamos continuar falando, a gente está muito feliz sim, porque é um prazer falar sobre casamento, a gente sabe que é o sonho de Deus, é o plano de Deus, e a gente fala também para muitos jovens. Minha irmã vai casar em outubro, e eu fico vendo a preocupação dela, e se preparando, e gastando, e vendo festa, vestido, e gastando dinheiro, poupando dinheiro para o casamento. Mas eu sempre falo, muitos gastam dinheiro para o casamento, o evento, que dura 4 horas, 6 horas, mas muitos poucos investem depois para o casamento, que é para a vida toda, né? E que bom que vocês estão aqui, porque isso é o sinal que vocês estão investindo para o seu casamento, que é para a vida toda. E às vezes os jovens focam tanto no dia do evento do casamento e esquece do resto do casamento que acontece após a festa de casamento. E que bom que vocês estão aqui. Quem casou aqui mais recente aqui? Deixa eu ver, quanto tempo? 11 meses? Muito bem, uma salva de palmas aqui. Então, lua de mel ainda, olha que beleza. E quando a gente vê que Deus criou, eu queria já que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 1, a gente vai ver que Deus cria o casamento logo no primeiro capítulo da Bíblia, do primeiro livro. E quando Deus cria alguma coisa, com certeza Deus não cria algo para falhar, Deus não cria algo para ter falência, muito pelo contrário, tudo que Deus cria é para ter sucesso, é para ter prosperidade, é para ter progresso, porque nós somos chamados não para viver de misericórdia em misericórdia, se bem que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, mas nós não somos chamados para andar de misericórdia em misericórdia, mas de glória em glória. Então a gente sabe que Deus construiu o casamento para a gente estar de um nível de glória para outro glória. É claro, eu ouvi dizer que entre um pico de glória, outro pico de glória, muitas vezes tem um vale, tem um processo. E como a gente falou ontem, o casamento tem que ser primeiro, qual é a primeira figura? Já esqueceram, pessoal? Parque de diversão. Segunda figura é? Jardim, muito bom. Terceiro é? Fortaleza. E o quarto é? Restaurante. E o segundo que eu falei é sobre o jardim, que muitas vezes vai ter temporada no jardim que não tem flor, não tem fruto, mas não é por isso que a gente vai parar de regar e de cuidar do nosso casamento. Em outras palavras, existe momento de picos de glória, mas existe também momentos e estações que a gente não vai ver muito fruto, muitas coisas, mas não é por isso que a gente vai parar, não é por isso que a gente vai desistir do nosso casamento, de regar e de cuidar do nosso casamento. Olha só que interessante, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a gente vê Deus estabelecendo aqui o casamento. Então que a gente consegue ver, do versículo 26 Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele planeja, Deus, ele sonha com a criação do homem. Aí aqui, ele já também no versículo 26, ele já determina o propósito desse sonho, ele já determina o plano para esse homem e também para o casamento. E o que é esse plano? Qual que é o propósito? Tenha ele domínio sobre todas as coisas sobre a terra. Em outras palavras, Deus cria o homem, Deus cria o casamento para estabelecer, para trazer o governo dele na terra. Então Deus não criou a política antes da família, Deus não criou a economia antes da família, Deus não criou nada antes da família. E a gente sabe que a família é algo mais valioso e precioso da sociedade. É muito melhor você cuidar da família do que da política. É muito melhor você investir na economia, na família, do que na economia. Porque na verdade, tudo gira em torno da família. E se a gente for ver, biblicamente, a gente não vai discorrer isso, mas tudo está centrado em Deus, na família.
E também a gente sabe, e não só a gente sabe, mas a nossa Constituição Federal, artigo 226, fala que a família é a base da sociedade. Até na própria Constituição Federal nossa, fala que a família é importante. Tão importante que é fundamental, ela é a base da sociedade. Agora, se você constrói qualquer coisa em cima de uma base que esteja podre, o que vai acontecer? Vai desmoronar, vai cair, um dia vai cair. E a gente sabe que se a família é algo precioso, a família é a base, e até a política, os governos, eles sabem disso, nós temos que cada vez mais valorizar a família e lutar pelas nossas famílias. Teve um estudo que ele viu? Ele viu que se as famílias fossem mais saudáveis, se as famílias elas fossem mais unidas, eles viram que a economia ia melhor, que a parte foi um sociólogo que fez isso, que os relacionamentos políticos eram melhor, que na verdade tudo ia melhor quando existia uma família saudável, uma família unida, uma família com princípios, com os valores. Então até sociólogos já perceberam isso, sobre a importância da família. A psicologia nem se fala, já sabe da importância do ser humano como indivíduo com uma família. E a nossa política, a Constituição também já vê a importância da família como base da sociedade. E principalmente, a gente vê Deus então criando a família. Então nós vemos que Deus sonha com a família, Deus ele estabelece o propósito da família, e aqui no versículo 27, então Deus cria o homem à sua imagem, vírgula, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus estabelece o sonho, tem um sonho e com um propósito, aí ele cria o sonho, e depois que cria o sonho, então veio um versículo 28 que diz, Deus os abençoou, e ele disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai, e ele reforça então o propósito da instituição família. Então a família, o casamento, é a instituição sagrada e santa de Deus para trazer o governo aqui na terra. E começa como? No nosso lar, nós homens, sendo o sacerdote, nós sermos o Jesus Cristo para as nossas famílias, a representação de Jesus dentro da nossa casa. E olha só como é importante a gente entender então a vida de Jesus, como que funcionava Jesus. E Jesus foi o maior líder da humanidade, e a gente tem que entender como que Jesus, ele foi o maior líder. Mas voltando aqui, então em Gênesis 1:26, eu queria chamar, tem solteiros homens aqui? Não? Tem? Só tem dois? Então vamos fazer o seguinte, eu quero que três homens venham aqui, não precisa ser solteiro, pode ser casado, só para fazer uma ilustração, e um casal. Então, se puder 3 homens vir aqui, 3 homens, com atitude. Pode ser casado, pronto, 3 homens, e um casal agora, um casal apaixonado, um casal romântico, cadê? Grazi? Pastor Fernando? Então vamos lá, vem cá vocês 3 para cá, muito bom, e vocês 2, muito bem, fica aqui olhando para frente, você pode dar um passo para trás, fica lá para trás, pode vir aqui para frente. Então olha só, vamos fazer essa pequena ilustração, vamos dizer que eu sou a representação de Deus, só que ao mesmo tempo, aqui os 3 é o Deus triuno, tá certo? Então se você for ver na sua Bíblia, quando Deus, aqui no versículo 26 fala, também disse Deus, se você pesquisar o que significa essa palavra Deus fala Elohim, e Elohim nada mais é do que o plural de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo bem? Então esses 3, mais ou menos são 3, mais ou menos é a representação de um, e eu estou representando esse um, mais ou menos são esses 3, então Deus falou aqui, entre eles, e entraram em concordância, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então está ali, e a gente vê depois que no versículo 27,
Se puder pôr isso. Aí ele fala, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, só que também homem e mulher os criou, tá certo? Ou seja, Deus já está planejando também o casal. E aí o que acontece? Deus Elohim, ele planeja e forma o homem. O homem, nesse momento, no jardim do Éden, não existe pecado, e eu como representando Deus, a gente conversava, toda a viração do dia, a gente tinha um relacionamento. Agora, essa representação aqui, está parecida com essa representação aqui? Sim ou não? Não, aqui é 3, aqui é 1. Então Deus olha e fala, não é bom que o homem fique só. Então, depois, se você for ver a Bíblia, depois que Adão, ele trabalhou bastante, pôs o nome em todos os animais, ele descansou, e da costela surge então a Eva, a mulher, certo? Agora, a representação de Deus aqui, está parecido com aqui? 3 e 2, sim? Não, mas quando Deus entra aqui no meio, e agora? Agora sim está a imagem e semelhança de Deus. E olha só que interessante, muitos problemas ou muitas discussões, às vezes, a mulher olha contra o homem contra a mulher, certo? Mas o que a gente tem que lembrar, que não é homem contra mulher, mulher contra o homem, mas é o casal contra alguém que quer atacar o casamento. Então, só sabendo disso, a gente começa a entender que, sendo o casamento com Deus, a representação, imagem e semelhança de Deus, o que o diabo quer fazer? O diabo quer destruir, e ele quer tirar Deus da jogada, porque quando ela se vira contra o homem se vira contra a mulher, só que Deus está no meio. Opa, peraí, lembram do propósito? Não, peraí, não é nós dois contra nós, mas somos nós contra o diabo que quer destruir. Então é por isso que, sendo o casal formado a semelhança, imagem e semelhança de Deus, o diabo quer fazer de tudo para destruir, para tirar primeiro Deus da jogada. Tirando Deus da jogada, já tira a imagem e semelhança, e quando tira a imagem e semelhança, o casal começa a brigar, começa a ser destruído. Então, 3 porquês o diabo quer destruir o casamento. Primeiro, porque o casamento é o sonho de Deus. Então, se é o sonho de Deus, o diabo quer destruir. Segunda coisa, porque o casamento é a instituição que Deus trouxe para governar a terra. E o que o diabo quer? Ele quer ter o domínio da terra. E terceiro motivo, é a representação da imagem e semelhança de Deus. Então, ele sabe, o diabo não consegue destruir Deus, mas ele consegue destruir a representação de Deus aqui na terra. Tudo bem? Uma salva de palmas para os nossos atores. Obrigado. Então, o que acontece quando... Lembra que eu falei, se você esquecer de tudo, não esqueça que a presença de Deus é a coisa mais importante. Então, nós temos que sempre estar buscando a Deus, sempre, Deus, vem aqui no nosso casamento, esteja com a gente, e é algo que a gente nunca pode abrir mão. Eu queria que você abrisse aí Efésios 5, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 leis do casamento. 3 leis do casamento. Então, vou aqui ler Efésios 5, 21, a partir do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta dela, cuida como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. É interessante aqui que a gente vê que o homem é o cabeça do lar, que o homem é como Cristo. E existe um paradoxo da liderança, porque se a gente for ver biblicamente, Jesus foi o maior líder, e o maior líder Jesus foi porque ele foi o maior líder, por duas coisas. Por quê? Ele foi o maior servo, e segundo, ele foi exemplo. A gente sempre fala, ser exemplo não é uma das maneiras de você liderar. Ser exemplo é a única maneira que você tem para liderar. Então, nós como homens, temos que ser exemplo. Exemplo do quê? Nós temos que ser exemplo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui, ele foi o maior líder, mas ele foi o maior líder servindo. Então a primeira lei que eu quero falar aqui, sobre a lei do casamento, é sacrifício. Então a gente vai fazer algumas coisas práticas aí para vocês discutirem um pouco, tá ok? Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, está escrito em Filipenses, mas antes ele tomou a forma de servo, ser humano, e humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou para se fazer servo, e para se dar, ele se sacrificou para a igreja. Homens, para nós sermos líderes como Jesus, nós temos que nos sacrificar para a nossa esposa. E a gente pensa, a gente vive numa cultura machista, na verdade. Como assim, eu, homem, vou me humilhar diante da minha esposa? Mas é o modelo de Jesus de liderar, é através do exemplo, é através do serviço, é através de você se sacrificar para ver a sua esposa alegre. É interessante que aqui no versículo 24, no versículo 25 fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, ou se sacrificou por ela. Agora, por que Jesus se sacrificou por ela? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nós temos que nos amar, nos sacrificar, para que a nossa esposa, ela seja separada para nós, porque a igreja tinha que ser separada para Cristo. Em outras palavras, para que ela seja santa, e santidade tem a ver com amor. Deus, ele tem, vamos dizer assim, o bom ciúme, é a santidade, ele quer a separação para ele, porque ele se deu, ele santificou a igreja, ele faz a igreja ficar separada para ele. E nós, como marido, nós somos aqueles também que vamos purificar através da palavra. Em outras palavras, nós temos que ser a referencial da palavra de Deus lá em casa. A última palavra tem que ser do marido. E qual que vai ser essa última palavra? A Bíblia, a palavra de Deus. E olha só o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala: maridos, se sacrifiquem pela sua esposa. Essa é a última palavra, é do marido, e o marido tem que se sacrificar pela sua esposa. Agora, o que é para você, de forma prática, e aí é aquela conversa que nós vamos ter agora entre vocês, para você, marido, o que é você se sacrificar por ela? Então agora você vai ter esse momento de reflexão, e você pode escrever e discutir com a sua esposa.
para mim é sacrificar, fazer isso, aquilo. Então é esse momento, tá bom? Que vocês, porque às vezes a gente tem que pensar para saber, para mim, na parte prática, o que é eu me sacrificar pela minha esposa. Tudo bem? Um minutinho aí para vocês discutirem, vocês escreverem aí. Bom, vamos lá. Depois a gente continua. Vou dar um exemplo, um dos meus exemplos, tá bom? Talvez eu não contei aqui, mas eu tenho dislexia, tá certo? Então, o meu tipo de dislexia é o seguinte: eu não consigo fazer uma coisa só de uma vez, ou uma coisa por vez. Eu sempre tenho que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu não consigo ler um livro só. Eu tenho que ler uns 7 livros ao mesmo tempo. Calma, entenda. Eu não pego 7 e abro aqui. Não, eu leio um, paro, leio outro, paro. Então, eu sempre estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer só uma coisa. Então, para mim, é difícil ficar prestando atenção só em uma coisa. É a coisa mais sacrificial para mim. Agora, a linguagem de amor da minha esposa é tempo de qualidade e palavra de afirmação. Então, para mim, ficar olhando para ela, só ouvindo, nossa, é uma tortura. Isso é sacrifício. Para uns são outras coisas. Então, vai te ajudar a linguagem de amor, porque muitas vezes a linguagem de amor da sua esposa, lembra que a gente falou isso ontem? Às vezes a sua linguagem requer um passo de sacrifício para agradar e para expressar o amor para ela. Mas a Bíblia fala: maridos, amem sua esposa, assim como Jesus se sacrificou pela igreja. E quando a gente começa a comparar o sacrifício de Jesus de verdade, a gente fala: isso daí não é nada, não é verdade? Agora, e quando você se sacrifica por algo que vale a pena, você faz aquilo com prazer. E é importante a gente entender, então, primeiro, voltando ao começo que nós falamos, é o propósito de Deus, é o sonho de Deus, o casamento. E por isso, nós temos que lutar para o nosso casamento. Hebreus 12 fala: pela alegria que foi proposta, Jesus suportou a cruz e desprezou a vergonha. Em outras palavras, porque quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele está lá no jardim do Getsemane, ele está com aquela coisa, com aquele momento tenso, porque ele vai sofrer como homem, mas ao mesmo tempo Deus vai ter que virar as costas, porque ele vai estar carregando o pecado do mundo inteiro, ele está naquela agonia, e ele fala: Deus Pai, por favor, se for possível de mim, passa esse cálice. Jesus, ele faz essa oração 3 vezes, ele está tão agoniado que ele faz 3 vezes, e não só isso, ele até sua sangue. Olha só, a agonia de Jesus. Ele veio para a terra para cumprir uma missão, que era justamente vir e morrer. Agora, ele falou: Deus Pai, por favor, eu não quero, mas faça a tua vontade. Em Hebreus fala: Jesus, pela alegria que estava proposta, ou seja, ele sabia o propósito da missão dele, ele sabia, pela alegria que foi proposta, ele suportou a cruz e ele desprezou a vergonha. Ou seja, ele ia passar vergonha, ele já estava passando, ele ia ser humilhado, ele ia passar vergonha, mas porque ele sabia o propósito maior, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha, ou seja, nem ligou para a vergonha. O que significa isso? Quando Jesus sabe o porquê ele está fazendo isso, e quando você sabe, marido e mulher, que você está fazendo isso porque o sonho de Deus é o casamento, você sabe cumprir muito bem a sua missão como marido, você sabe cumprir a sua missão como esposa, porque existe um propósito maior, é o plano de Deus, é a vontade de Deus, é a representação de Deus aqui na terra, é a decisão que eu tomei perante Deus. Então, quando você tem o propósito correto, aquele sacrifício vai valer toda a pena. Você consegue cumprir a missão quando você entende a visão. Você consegue fazer aquilo que você tem que fazer quando você sabe o porquê você está fazendo. Tudo bem? Então, a primeira lei é o sacrifício. Romanos 12, 1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é isso? Porque isso é o vosso culto racional.
E versículo 2 fala: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, mas isso aqui está falando dos nossos corpos para Deus, e é verdade, é o nosso culto racional, mas quando a gente leu ontem, Colossenses 3:23, lembra? Tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se fosse para Deus, para o Senhor, e é dele que vem a recompensa, e Deus está falando nesse trecho, justamente sobre família. Em outras palavras, Romanos 12, 1 e 2, tem tudo a ver com apresentar os vossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque você não está fazendo para o seu marido, para a sua esposa, mas você está fazendo para Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que fazer sacrifício. Então, a primeira lei do casamento é o sacrifício. Mas quando nós entendemos o porquê, todo sacrifício vai valer a pena. Todo sacrifício vai fazer sentido quando a gente entende o propósito do nosso casamento. Tudo bem? Então, número 1, fala comigo, sacrifício. Bom, a segunda lei fala compromisso. Fala comigo, compromisso. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar. Nós homens, jamais temos que pensar em deixar nossa esposa, e também esposas, vocês nunca devem pensar em deixar os seus maridos. A esposa do Billy Graham, ela já morreu, claro, mas não sei se você já tiver a oportunidade de ouvir essa entrevista dela. É muito interessante. Billy Graham fala, fizeram essa entrevista com o Billy Graham também, e falaram: Billy Graham, qual é, porque o Billy Graham é o Billy Graham, né? Qual é a sua maior referência de cristão que você se inspirou? E todo mundo pensava que ia ser um apóstolo, alguém. Ele fala: é a minha esposa. Olha só que interessante, a minha esposa. E quando perguntaram para Ruth, que é a esposa dele, falaram: e você? E para as filhas, o que você mais admira no Billy Graham? E aí ela respondeu: é porque ele era a mesma pessoa quando ele estava pregando e a mesma pessoa em casa. Ela falou: isso não quer dizer que a gente não teve problemas, isso não quer dizer que a gente teve discussões. Aí perguntaram: então vocês tiveram discussões? Vocês já pensaram em se divorciar? E ela respondeu: não, divorciar eu nunca pensei, mas em matar várias vezes. Então, para a gente, compromisso, presta atenção, não existe a palavra divórcio. Homicídio até pode, mas é verdade, não, a gente não pode passar na nossa cabeça. Agora, olha só que interessante, muitos jovens, quando pensam já em casar, já começam a se preparar para o divórcio. É triste, e por isso que muitos falam: então eu nem vou casar. E quando hoje a gente fala de casamento, até as pessoas levam como uma chacota: não, meu Deus, você vai casar? Quando na verdade é a instituição de Deus que Ele escolheu para governar a terra, é a representação de Deus na terra, é o sonho de Deus. Mas não vos conformeis com este mundo. O mundo fala casamento é uma coisa falida, mas no plano de Deus, Deus nunca criou uma coisa para falir. Então não vamos tomar padrões deste mundo, mas a gente tem que entender qual é a perfeita, a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós temos a nossa mente renovada, como que nós temos a nossa mente renovada? Através da palavra de Deus. O que a palavra fala de Deus em relação a todas as coisas do mundo? Casamento, finanças, família, tudo, educação, tudo tem uma resposta na palavra de Deus. Então muitos tratam o casamento como um contrato, quando o casamento é uma aliança de compromisso em amor. Agora muitos tratam como um contrato. O que é um contrato? O contrato se baseia na mútua desconfiança que algo pode dar errado, enquanto a aliança
é a mútua confiança que nunca, esse amor e esse relacionamento nunca vai ter fim. Então a gente tem que entender o nosso compromisso, quando nós fizemos aquele voto diante de Deus, vocês lembram disso? Na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, o que mais? Na alegria, na tristeza, nós vamos sempre ser fiéis um ao outro, porque nós temos um compromisso com a nossa esposa, nós temos esse compromisso com o nosso marido, e principalmente aqui é interessante que Efésios, ele fala muito mais para homens do que para mulher, porque o homem é o cabeça, e é o cabeça que tem que estar cada vez mais servindo e trazendo padrão para dentro do casamento, padrão segundo o padrão de Deus. Então nós homens temos que lembrar, quer dizer, nós todos temos que lembrar, não existe a palavra divórcio no nosso dicionário, tudo bem? E nós vamos fazer de tudo para a gente permanecer em amor, porque nós temos esse compromisso diante da nossa esposa, que nós decidimos amar, mas principalmente diante do nosso Deus. E como a gente leu aqui, Deus de maneira alguma nos deixará, Ele jamais vai nos abandonar. Infelizmente, a taxa de divórcio no mundo inteiro tem aumentado, e aumentado assim, de forma extremamente significativa. Em 10 anos, mais de 150% de divórcios têm acontecido. E sabe o que é o mais triste? Que não tem diferença quando se compara de pessoas fora da igreja e dentro da igreja. Em outras palavras, a gente está vendo que o diabo está conseguindo afetar a imagem e semelhança de Deus, a representação de Deus aqui na terra, mas aqui não vai acontecer, amém? Muito bom, então fala comigo: sacrifício, compromisso. Malaquias 2,15 diz: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E quando a gente fala de infidelidade, e principalmente os homens, ontem eu falei, acho que eu falei ontem ou hoje, não lembro, que dentro da igreja, 80% dos homens têm problema com pornografia. E olha só, eu falei errado, porque pornografia não é um problema, você sabia disso? Porque problema você pode lidar com o passar do tempo, agora pecado você tem que abandonar de imediato. E a gente tem que entender que o que a Bíblia trata como pecado, muitas vezes o homem contemporiza como um problema, e esse problema daqui a pouco se torna um padrão. Por exemplo, homossexualidade, a Bíblia fala que é um problema ou é um pecado? Pecado, só que o homem traz como um problema, e cientificamente tem até um CID, que é Código Internacional de Doença, que classifica esse pecado como um problema médico. E aí o que acontece? Esse problema, que era um pecado na Bíblia, é um problema, mas se torna agora um padrão. E a gente está vivendo isso. Não fala o termo sair do armário, não é isso? O que é o termo sair do armário? É que era uma coisa escondida, mas que agora já se torna um padrão. E olha, então a Bíblia classifica como pecado, o homem traz como um problema, agora se torna um padrão. E o que está hoje dentro do armário? Dentro do armário hoje está os pedófilos. E a gente começa a pensar, daqui a pouco vai ser um padrão, porque já existe um problema, porque a pedofilia hoje já tem um código internacional da doença. Você sabia disso? Não é mais um pecado pedofilia, já está se tornando um problema. E depois do problema, o que acontece? Vai se tornar um padrão. Então quem está saindo hoje do armário são os pedófilos. Então a gente tem que começar a entender esses movimentos, essas ideologias. Por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas o diabo trabalha na nossa mente dessa maneira, é contemporizando certas verdades, é trazendo,
relatividade para as verdades de Deus. O que a gente não pode permitir é justamente isso. E muitas vezes eu estou falando, por que eu estou falando tudo isso? Porque estou falando de pornografia, porque a pornografia não começa com pornografia. A pornografia começa com imagens inadequadas. Não começa já com cenas de sexo explícito acontecendo, não começa por aí. Começa com no seu Instagram, você começa a visualizar pessoas, mulheres, que não estão nuas, mas estão vestidas inadequadamente. E você começa a contemporizar isso. Daqui a pouco o pecado se torna um problema, daqui a pouco o problema se torna um padrão para a sua vida. E nós temos que lutar com isso. Vou fazer uma ilustração de novo, queria, um homem, uma mulher, aliás, 2 homens e uma mulher. A Jaqueline vai se representar a mulher, então 2 homens aqui. Uma representação aqui. Vamos lá, 2 homens. Uma salva de palmas aqui para os nossos atores. Vamos lá, se puder pôr no telão, Tiago 4:7. Então vamos lá. É Leandro, né? Leandro, vem para cá. Estão conseguindo visualizar? Seu nome? João Carlos, olha aqui. Vem para cá. Olha para o Leandro. Vamos dizer que aqui é Leandro, um homem temente a Deus, submisso a Deus, e vamos dizer que aqui é o diabo, tudo bem? O diabo. Olha só. Portanto, submetam-se a Deus. O Leandro está submetido a Deus, ele é um homem temente a Deus, de oração. E aí o diabo vem. Vai, finge que vai lutar aí. Empurra, resiste. O homem de Deus resiste porque ele está submisso a Deus. E agora o diabo fugirá de você. Foge, diabo. Uma salva de palmas para o nosso diabo. Olha só, a Bíblia é clara. Submeta-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo entendeu, peraí, com esse cara aqui temente a Deus, não dá certo. Então ele usa uma ferramenta, que eu queria que colocasse aí, 1 Coríntios 6:18. A minha Jaqueline chama imoralidade sexual. Então o diabo vem aqui. O diabo vem aqui agora com imoralidade sexual. Não, calma, fica aqui. Homem temente a Deus, submisso a Deus. Só que ele sabe, 1 Coríntios 6:18, primeira parte, é para resistir ao diabo. Mas para imoralidade sexual, não é para resistir. O que é para fazer? Agora você foge. Uma salva de palmas para os nossos atores. O que acontece? A gente resiste ao diabo, mas o diabo vem com uma ferramenta que se chama imoralidade sexual, e é com a imoralidade sexual que nós temos que fugir. Quem falou isso? Apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos da Bíblia. Se ele fala foge, meu amigo, dá no pé. Então o que significa isso de forma prática? Você está olhando lá seu Instagram, viu uma pessoa que não está nem a imoralidade, mas pode levar a uma imoralidade. Se você continuar vendo, você está dando um passo em direção à imoralidade e não fugindo da imoralidade. Isso a gente fala para os jovens que são solteiros, que muitos perguntam, ficar é pecado? Já ouviram essa pergunta? Ficar é pecado? Aí eu explico isso. Quando você fica, aqueles amassos e tal, você está dando um passo a mais para a imoralidade. Primeiro, vamos resumir o que é imoralidade sexual. Toda prática fora de sexo, fora do casamento. Hoje o ficar no mundo é você ter todas as coisas, relação sexual. Mas não começa assim, começa com um beijo. Se isso para você vai dar um passo a mais para a imoralidade sexual,
Em outras palavras, se você está fazendo isso, você está indo um passo a mais para a imoralidade ou você está fugindo da imoralidade? Você está dando um passo para frente. Significa que você está indo contra 1 Coríntios 6,18, fugir. Se você vai contra a palavra, você está pecando. É errado. Então, quando é para fugir da imoralidade sexual, meu amigo, dá no pé. Então, de novo, a gente volta lá de ontem, os guarda-reios, certo? Quais são os guarda-reios que nós precisamos estabelecer contra a imoralidade sexual? Então, nesse momento, você vai ter que pensar, vai escrever, como que eu posso me guardar de imoralidade sexual? Eu vou dar uma dica. Periodicamente, a Jaqueline entra no meu Instagram, porque eu não fico vendo, mas ela vê e fala, opa, essa aqui é uma serva de Deus, que tira uma selfie, com os peitos lá de fora, e fala, guarda o meu coração, Senhor, para ilustrar o versículo, e aí ela vai e discute não, segue, alguma coisa assim, oculto, sei lá o que ela faz, eu sei que isso é fugir de imoralidade sexual. Então, agora, você como casal, você vai escrever, vai discutir aí, como que nós podemos fugir da imoralidade sexual? Talvez bloquear certos canais. Aqui eu não assisto televisão, mas parece que tem lá no Netflix, você consegue botar senha, sei lá. Pensa em diversas coisas e faz esse planejamento, tá bom? Agora, discute aí rapidinho. Muito bem. Depois vocês podem pensar e discutir mais, tudo bem? Então fala comigo, sacrifício. Repita comigo, sacrifício. Compromisso. E a terceira lei fala comigo, serviço. Serviço. Serviço tem a ver com você servir. Olha só que interessante. Deus estabelece lá que o homem é o cabeça, certo? A gente vê o homem sendo o cabeça lá no versículo 23 de Efésios 5, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, Jesus se fez servo. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Então olha só que interessante, e a briga, não, o homem é a cabeça, o homem é quem manda, mas é o homem que mais serve, tanto é, que a gente vê o princípio, a Eva, quando ela pecou, quem que serviu quem? Eva serviu Adão, ou seja, já teve uma inversão de papel, quando o homem que era para servir a Eva, o homem foi servido pela Eva. Começou ruim, ou seja, quando tem inversão dos papéis, que a mulher serve o homem, dá errado. Foi assim lá no Jardim do Éden, a mulher serviu o homem, era o homem para ter servido a mulher. Só que o homem, talvez se ele tivesse assumido a sua posição, e aí fala contra a apatia, porque eu fico imaginando, Deus fala, homem e mulher, vocês têm domínio sobre toda a criatura que está na terra, nas aves dos céus, e aí chega o homem e vê a mulher discutindo com a serpente. O que Adão fez? O que Adão falou? Nada. O que era para ter feito? Coisa simples. Espera aí, o que está acontecendo nessa discussão aqui? Essa serpente, pega o pau aqui. Pá! Matou a serpente, acabou. Mas a apatia do homem e a falta de posição, de ser cabeça, que ele deveria servir a esposa, faz com que aconteça coisas e tragédias ruins. Quando o homem não toma o seu posicionamento como cabeça, e o cabeça é o líder, e o líder, segundo o modelo de Jesus, é aquele que serve, é aquele que se sacrifica, é aquele que serve para a sua esposa. Então significa que a esposa não vai servir o marido? Claro que vai, porque nós lemos no versículo Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros.
Então, na verdade, o marido é o cabeça sim, mas se a gente vê o marido que serve e a mulher ao ser servida e vice-versa, é a mesma coisa. João fala, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Em outras palavras, quando você ama, automaticamente você recebe o amor de volta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quem que nos amou primeiro? Jesus, o cabeça, o líder. Ele foi o primeiro a tomar iniciativa, e não é à toa que, não fala aqui no versículo em Efésios 5, para a mulher amar o marido. Fala para quem amar o marido? Ou, para quem amar quem? O marido amar a esposa, porque ele é como Jesus. Então, resumindo de tudo, mas voltando uma coisa, olha só que interessante, quando um pensa em servir o outro, o marido pensa em, lembra do restaurante? Quando o homem quer servir a esposa, quando o homem faz para agradar a esposa, automaticamente a mulher também quer servir o marido, e isso vira um ciclo, e aí o casamento fica uma beleza. Agora olha só que interessante, vocês vão dar risada. Uma pesquisa na Pensilvânia fez uma pesquisa com muitas mulheres, perguntando: o que mais faz com que você se sente sexualmente atraída pelo seu marido? Foi essa a pergunta. O que mais te atrai sexualmente no seu marido? O que ele precisa fazer para você se sentir sexualmente atraída por ele? Ou o que você se sente mais sexualmente atraída por ele? Mulheres, tampa os ouvidos. Sabe qual foi a resposta? Quando o meu marido ajuda com os afazeres de casa. As mulheres podem dar um glória a Deus? Olha só que interessante. A Jaqueline fala para mim, né? A Jaque fala assim: Lucas, você quer ter uma boa noite? Então me dê um bom dia. Se você quer ter uma boa noite, me dê um bom dia. Mas em outras palavras, quando nós servimos as necessidades da nossa esposa e vice-versa, é uma coisa que vai ser recorrente, é uma coisa que vai ser alimentada. E lembra, a gente faz, resumindo essas 3 leis em uma única lei, e a única lei que é? O amor. Quando a gente resume todas essas 3 em amor, a gente vê que o amor é sacrificial, o amor é fiel, tem um compromisso, o amor, ele serve um ao outro. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão, e toda decisão e o amor é uma ação, requer uma ação de você se sacrificar, uma ação de você ter um compromisso, uma ação de você servir, e sempre esperar o melhor para a sua esposa, e automaticamente isso vai reverter para você na sua vida, no seu casamento. Então é algo que a gente tem que aprender, o amor. Mas o amor que é alimentado constantemente, ele sempre segue também de sentimento, ele sempre vem com paixão. Então se você casou com aquela paixão, é natural que vai se desgastando, mas quando você volta e alimenta aquela paixão, isso vai voltando. E aí eu quero dar aqui 3 passos práticos para você voltar a ter o sentimento, porque as pessoas falam: mas eu não tenho mais sentimento por ele. Por isso você precisa se sacrificar, por isso você precisa se comprometer, por isso você tem que servir, porque também com isso volta o sentimento. Apocalipse 2, 4 e 5 fala: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso está falando em relação à igreja, Jesus, mas também isso vale para o princípio por trás disso, vale para dentro do casamento. Versículo 5 fala, e essas são as 3 coisas que eu queria voltar. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Onde será que a gente deixou o amor esfriar? Será que foi no sacrifício? Será que foi no compromisso? Será que foi no serviço? Aonde foi que nós deixamos cair o nível do amor? Primeira coisa. Segunda coisa, arrependa-te. Outras palavras, o que é arrependimento? Arrependimento é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Espera aí, mudança de mentalidade tem a ver com
O que a palavra fala? O que é amor? O que a palavra fala para o homem? O que é ser cabeça? O que a palavra fala sobre o homem ser líder? O que a palavra fala sobre sacrifício, sobre compromisso, sobre servir? É uma mudança de mentalidade. E quando você tem um arrependimento, uma mudança de mentalidade, automaticamente as suas atitudes também vão mudar. E aí volta. Então volte a fazer aquelas boas obras. Porque quando você estava apaixonado, você fazia de tudo para agradar, não é verdade? Você fazia de tudo para agradar. Você abria a porta, você puxava a cadeira, você pagava as contas, você tomava banho, fazia a barba, você se perfumava. As mulheres até iam para a academia, até deixavam de comer certas coisas, se depilava, fazia unha. Ué, por quê? Porque você pensava em agradar o seu marido, a sua esposa. Então volte a praticar aquelas boas obras. Mas, então voltando, versículo, tem um versículo aí? Lembra-te de onde você caiu, Apocalipse 2:5. Lembra onde você caiu? Onde caiu o seu amor? Primeiro passo, lembra onde? Onde foi? Será que foi no sacrifício? Será que foi no compromisso? Será que foi no serviço? Arrepende-se. Deus traz uma metanoia, muda a minha mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os com a renovação do vosso entendimento, para você experimentar a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Renovação da mente, metanoia. Volte. Cadê? Pratique as obras que praticava no princípio. Volte a praticar aquilo. E aí você vai voltar ao primeiro amor. Tudo bem? Pegaram as 3 leis? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração?